mas chegou o momento de nós fazermos hoje esse estudo, né? Pois bem, muitas são as promessas de Deus para o seu povo. Todas elas têm o mesmo objetivo: trazer vida plena e perfeita para aqueles que o amam. Nenhuma dessas promessas tem um cenário tão macabro e intenso quanto o cenário, o quadro apresentado ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 37 do seu livro. Um vale desértico, dominado pela morte, que será transformado pelo poder de Deus em um lugar de vida abundante. Vamos ver? Pois bem, o texto base que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, antes de entrar no tema, está aqui no livro do Salmo, capítulo 23, todo mundo conhece, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Já no livro dos Salmos, né, ele fala do vale como um lugar geralmente escuro, um lugar de sombra e um lugar de morte. O que é um vale? Para nós entendermos aqui. O vale geralmente é um local muito baixo, geralmente entre duas montanhas, ou uma região montanhosa, aquela parte mais baixa, para onde as águas convergem. Geralmente nos vales é onde se encontram os riachos, a parte com maior quantidade de água, a parte mais verde, são nos vales, né? E aí, obviamente, um vale, ele tem sombra, porque está rodeado de montanhas, e as montanhas impedem, obviamente, que a luz do sol atinja em determinadas horas do dia, determinadas partes daquele lugar. O vale é um local de perigo, porque é onde os predadores descem para fazer emboscada às presas que vão tomar água, ou as presas que vão pastar naqueles locais onde existe mais verde, mais abundância de comida. Então, por isso que Davi diz isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, um local perigoso, né? Já que ele é uma ovelha, o Senhor é meu pastor, é o título aqui. Uma ovelha num vale é um perigo, né? Já que o predador vem de cima para baixo para pegar, é um perigo muito grande. E aí, a visão do capítulo 37 de Ezequiel fala de um vale dos ossos secos. Já imaginou? Olha só, um lugar de morte. Então, a primeira parte que nós vamos tratar aqui, vamos dividir o capítulo 37 de Ezequiel em 7 partes, né? A primeira parte é essa. Vamos entender esse lugar, um lugar de morte, um vale escuro, né? Um vale de morte. Quando ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, isso é Ezequiel dizendo, logo no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele fez sair no Espírito do Senhor, fez-me sair, né? Ezequiel foi arrebatado em visão, né? No Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O texto não diz de quem é osso, mas nós entendemos presumidamente que trata-se de ossos humanos, né? Cheio de ossos. E me fez passar em volta desses ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, o Senhor disse em visão a Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu respondi, e Ezequiel disse: Senhor, eu não sei, tu é que sabes. É isso que Ezequiel está dizendo aqui, ok? Então perceba que há muitas expressões que nós vamos encontrar aqui no capítulo 37, expressões proféticas, que elas vão se repetir ao longo da Bíblia. Essas expressões estão marcadas para tempos exatos, e você preste atenção nisso, tá bom? Muitas expressões.
uma dessas expressões, que eu não marquei aqui em negrito, é uma expressão que ele chama Ezequiel de filho do homem. Por que o Senhor chama Ezequiel do filho do homem, mas não chama um outro profeta contemporâneo dele, não chama Isaías, não chama Jeremias, não chama Daniel de filho do homem? Porque essa expressão aqui, ele está usando uma tipologia de Jesus, Jesus Cristo, na sua obra. Jesus, o filho do homem. É uma tipologia. É como se o Senhor estivesse conversando com seu próprio filho e revelando profecias que seriam cumpridas através dele, do filho do homem. Ok? Então preste atenção nesses detalhes. Por que ele chama, o Senhor chama especificamente este profeta, o profeta Ezequiel, de filho do homem? Não é só no capítulo 37, não. Em todo o livro de Ezequiel, o Senhor está chamando ele de filho do homem. Ok? Então veja, o texto vai dizer que esses ossos que ele vê lá no vale são ossos sequíssimos. Um osso seco não é aquele osso que está no sol e o sol secou, não. Significa dizer que este osso está tão seco, irmão Pedro, que ele não tem mais o tutano dentro dele. Já não tem mais a medula óssea, que era aquela parte gordurosa. É a parte mais forte do nosso corpo. É que forma a estrutura do nosso corpo mais forte. Qual é a estrutura mais forte do corpo? É a pele? É os músculos ou são os ossos? Os ossos. É a estrutura sólida mais forte, mais resistente. Quais são as células mais fortes do nosso corpo? Que fazem até transplante. O da medula óssea. São mais fortes. Então, aquilo que é mais forte no homem, o Senhor olhou para o vale e olhou que aquilo do homem que era mais forte, não havia nenhum tipo de vida. Se aqueles ossos, irmão Pedro, fossem quebrados, quando olhasse dentro, não tinha mais tutano, estava completamente seco, porque eles estavam sequíssimos. A vida estava muito distante dali. Era algo que já fazia muito tempo, não tinha mais esperança. É por isso que o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, será que se eu colocar o meu espírito nesses ossos, vão viver? Vão reviver? Aí ele diz: eu não sei. O Senhor é quem sabe. Então, este é o cenário que é apresentado a Ezequiel. E agora a gente vai entrar no processo de transformação, né? Eu quero trazer ainda um verso aqui do livro do Salmo, capítulo 22, versículo 15, que diz assim: esse fundo aqui mais escuro significa que eu estou saindo do livro de Ezequiel para explicar Ezequiel, ok? O texto diz, secou-se o meu vigor como um caco de barro, um caco de um vaso de barro, e a minha língua gruda no céu da minha boca. Deitaste-me no pó da morte. Então veja que na Bíblia ele sempre aponta a coisa seca, a ausência de umidade, a ausência de água, palavra, água, hidratação, água, vida. Quando eu falo de um osso seco, eu estou falando de alguém sem vida, sem palavra, alguém sem esperança de vida. E é o que Davi está dizendo aqui. Estava tão seco que a língua dele colou no céu da boca. Falta umidade para você poder falar. É como se falta palavra na minha mente, falta conhecimento de Deus na minha mente, falta verdade na minha língua para eu dizer, porque eu não sei, se eu não tenho conhecimento, eu não sei. Então estamos falando daquilo que é seco, aquilo que não tem Deus, que não tem a palavra de Deus, que não tem a vida que vem pela palavra de Deus. Ok? Segunda parte. Vamos ouvir a palavra da vida. Segunda parte, vamos continuar o texto que diz assim: então me disse. Lembre-se que o filho do homem acabou de responder. Ezequiel respondeu: Senhor, não sei, é o Senhor que sabe se isso vai viver ou não. Então a voz me disse: profetiza sobre estes ossos e diga aos ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
O Senhor mandou que Ezequiel falasse com os ossos. E Ezequiel profetizasse em visão para os ossos. E dissesse a primeira coisa para os ossos: ossos, escutem a palavra do Senhor. E aqui eu quero abrir, Eva, um parêntese. Na parábola do rico e Lázaro, que não é uma parábola, é uma alegoria, lá no livro de Lucas, supostas pessoas que estão no céu de Abraão ou no inferno, vão dizer assim, dentro da parábola, Cristo vai dizer que o rico e o Lázaro vai dizer, mande alguém lá na casa falar. Aí ele vai dizer, se eles não ouvirem a palavra de Deus, não adianta enviar ninguém lá. Eles têm a palavra, a lei de Moisés, porque a palavra é que traz vida. É a mesma coisa aqui, irmão Pedro, porque osso não escuta a palavra de Deus. É a mesma coisa. É um texto figurativo. E tem pessoas que não conseguem entender. E então, ouçam a palavra de Deus. Aqui, a base de toda a escritura é o que vai restaurar a vida das pessoas que se encontram mortas, pessoas que neste mundo encontram completamente secas e vazias da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da inspiração do Santo Espírito de Deus neste mundo, que estão como ossos secos. A primeira coisa que o povo tem que fazer é ouvir a palavra de Deus. E então ele continua dizendo, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Primeiro entra o Espírito ou a palavra? A palavra. Depois eu farei entrar em vós o Espírito, então vocês viverão. E então porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que mensagem poderosa. Preste atenção no detalhe. E aqui ele inverteu. Poucas pessoas percebem isso. Ele inverte, ó. Primeiro ele diz, eis que farei entrar em vós o Espírito. Depois ele diz, eu porei em vós o Espírito. Sobre vós, né? Algumas versões falam, sobre vós colocarei o meu Espírito. Primeiro Deus coloca o Espírito sobre nós. Depois ele coloca a plenitude do Espírito em nós. Isso ele fez com Jesus Cristo. Lá no batismo de Cristo, ele colocou o Espírito sobre Cristo, e Cristo foi ungido. E Cristo começou a aprender e ser aperfeiçoado para receber a vida eterna pela ressurreição. Lá no Pentecoste, ele colocou o Espírito sobre os discípulos, vindo, sobre a cabeça deles umas linguetas de fogo. E esses homens um dia receberão o Espírito em plenitude para receber a vida eterna pela ressurreição. Em duas partes. É por isso que ele fala aqui em duas partes. Primeiro você recebe a palavra. Segundo você recebe a unção do Espírito aqui na terra. Para que você seja transformado numa nova criatura. Sirva a Cristo. Passe a entender a palavra de Deus. Passe por entender a palavra de Deus. Passe a obedecer a palavra de Deus. Cresça no conhecimento e na graça, atinja a estatura de Cristo e, por fim, seja transformado ou ressuscitado, transformado para receber a plenitude do Espírito, que aí sim você vai entrar na vida eterna. Aí sim você vai conhecer plenamente quem é Deus. É por isso que ele conclui dizendo, e então, somente aí, você vai saber quem é Deus. Somente aí você vai saber que eu sou Yahvé, que eu sou o Senhor vosso Deus. Continuando o texto, ele vai dizer, então disse Ezequiel, então eu profetizei o que ele estava mandando eu dizer. Escutem a palavra, eu vou colocar sobre vocês o meu Espírito, e aí quando eu colocar o Espírito sobre vocês, a primeira coisa que acontecer, vai fazer o quê? Vai vir o que sobre ele? Os nervos. Depois dos nervos eu vou colocar os músculos. Depois dos músculos eu vou estender a pele. Primeira restauração.
Depois eu vou colocar o Espírito dentro de vocês, aí vocês vão viver. Depois vocês vão saber que eu sou Deus. Olha a sequência perfeita. Aí Ezequiel diz: então eu profetizei como se o Senhor me deu ordem. Do jeito que ele me deu ordem, eu profetizei. E houve um ruído. Um ruído. Aquele redemoinho do Senhor. Porque toda vez que o Senhor vai conceder o Espírito, tem esse barulho. Lá no Pentecoste, antes de os apóstolos verem uma língua de fogo na cabeça de cada um, houve um vento impetuoso na casa. Um barulho de um vento. Aqui do mesmo jeito. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um ribuliço e os ossos se achegaram, se aproximaram do outro, cada um ao seu respectivo osso, cada um ao seu osso. Aqui, olha, não é o osso da cabeça chegou próximo do osso da canela, não. O osso da canela, a tíbia e o perônio se juntaram. Depois se juntou ao fêmur, e cada osso respectivo foi se juntando, um ao seu osso, ao osso que eles se ligavam. E olhei, e eis que vieram os nervos, e começaram a colar um osso no osso, sobre eles, e a carne começou a crescer, os músculos começou a crescer, e estendeu-se depois a pele por cima deles. Mas ainda não havia neles o Espírito. Não havia neles. O Espírito havia concedido, Eva, fora deles, sobre eles, para que esse milagre acontecesse. O primeiro Espírito que é dado a nós, a primeira porção do Espírito, é para converter essa carne de carne e osso, esse corpo de carne e osso, transformando o homem numa nova criatura espiritual. A segunda porção do Espírito é aquela que Cristo recebe, já ressuscitado, glorificado, sobe aos céus, senta à direita de Deus, e Deus dá-lhe a promessa do Espírito. Está lá em Atos 2:33. Lá em Atos 2:33 diz: e Cristo subiu aos céus, sentou à direita de Deus, e Deus lhe deu o Espírito em plenitude, o Espírito da promessa. Quando Jesus já estava ressuscitado, glorificado, no céu e sentado à direita de Deus. Já imaginou? É neste momento que ele diz, é neste momento onde o homem vai conhecer plenamente quem é Deus. Maravilha, né? Pois bem, trouxe aqui mais dois textos. Primeiro é do livro de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, lá na cena do Pentecostes, quando a Bíblia diz assim, lembre-se que o Senhor começa dizendo para Ezequiel duas vezes: Ezequiel, profetiza. O que você está vendo aqui é uma profecia, é uma visão. E toda profecia e toda visão carece de interpretação, porque o Senhor está falando em símbolos. Vou repetir. Toda e qualquer profecia na Bíblia, em visão ou em sonho, é dado em símbolos. É necessário você interpretar. E vai haver outras profecias com esses mesmos símbolos. Examine-os com cuidado. Nunca dê literalidade a uma visão, a um sonho, porque são símbolos. Não cometa esse erro. Tem gente cometendo este erro por aí. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito, segunda vez, derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Olha, veja que maravilha, meus amados irmãos. Primeiro, duas vezes ele fala de novo sobre o Espírito. Ele vai derramar o Espírito. A profecia de Ezequiel, ela começa a se cumprir, a primeira parte dela, no Pentecostes. Quando os homens que haviam ouvido a palavra de Deus, 12 deles, os apóstolos, ouvido a palavra de Deus da boca de Jesus Cristo, receberam o Espírito e começaram a renascer. Neles começaram
a ser construído no corpo deles uma nova criatura espiritual. Homens mortos pelo pecado para o mundo começaram agora a nascer neles uma nova criatura, como se no corpo deles começasse o Senhor juntar os ossos, colocar os nervos, né? Colocar ali a carne, os músculos e depois a pele, com uma construção espiritual de uma nova criatura. E eles começaram ali a se preparar, recebendo o Santo Espírito de Deus. A terceira parte, um tempo sem esperança. Vamos ver se é isso mesmo. O texto continua dizendo: e ele me disse, o Senhor falando com Ezequiel, o Senhor disse a Ezequiel: profetize agora ao Espírito, fale com esse Espírito. Ora, eu só posso falar com o Espírito se eu estiver como? Em Espírito, se eu já for uma nova criatura espiritual. Se o Espírito de Deus já estiver em mim, se eu dei ouvido à sua palavra e recebi a primeira porção, o primeiro batismo com o Espírito Santo. Então agora ele diz, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, segunda vez, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam como mortos. O Espírito já tinha descido sobre eles, as carnes já haviam se juntado, mas até agora os corpos não haviam se levantado, aberto os olhos e falado. E então ele clama aos quatro ventos, né? Ao Espírito que vem dos quatro ventos, e pede que profetiza, assopra para que esses corpos vivam. E diz Ezequiel, e eu profetizei, como o Senhor me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram. Primeiro o Espírito desceu sobre eles, juntando os ossos, as carnes e tudo. Agora o Espírito entra dentro deles. E eles vivem. E agora eles se puseram de pé. Quase que a mesma cena do que acontece com Adão. O Espírito de Deus diz assim no princípio, Deus falando espiritualmente, né? Faça-se um boneco de barro. E foi feito. Mas só quando Deus coloca o seu Espírito dentro daquele boneco é que ele vive. Quando Deus sopra nas narinas de Adão é que ele vive. Que maravilha, né? Continuando. Eu quero trazer aqui para o Apocalipse agora. Porque o texto clama para os quatro ventos. A primeira parte do Espírito, Eva, foi lá no Pentecostes. Está faltando uma segunda, a segunda parte. A primeira profecia que Ezequiel abre a boca, ele profetiza, e a primeira profecia se cumpre, juntando os ossos e tudo. Aí o Senhor mandou ele profetizar a segunda vez. A segunda vez, a primeira profecia se cumpre no Pentecoste. Agora, a segunda vez que ele profetiza, tem um momento dos quatro ventos. E o Apocalipse diz assim, ó, e depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Árvore é tipo de gente, de pessoas. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, dizendo assim, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. No tempo do fim, quando os quatro ventos, que aqui tipifica no primeiro momento, um juízo sobre a terra, sobre os ímpios, é neste mesmo instante em que o Espírito de Deus também será derramado sobre o seu povo, para que o povo de Deus suporte esse grande tempo de angústia que passarão aqui na terra. Os mesmos ventos, o mesmo Espírito,
que traz juízo para uns, traz salvação para outros. O mesmo fogo que purifica uns, destrói outros. É uma mensagem impressionante. A mensagem do capítulo 37 de Ezequiel, porque ele utiliza esses dois tempos proféticos, falando de espírito e de espírito, profetizando dois momentos em que o espírito é derramado. Um primeiro momento, ora, você pergunta, e o Espírito de Deus não tem poder para dizer de uma vez só, ô osso, se levanta logo e se transforma? Poderia, porque de um osso só da costela de Adão já fez Eva e Eva já ficou pronta. Mas ele divide em duas partes para mostrar esses dois momentos com muita clareza. Retomando o texto, diz assim, recapitulando, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito assim, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, já não é mais nos ossos, entrou naqueles corpos que já estavam revestidos, né, de carne e de pele, e eles viveram e ficaram de pé. Um exército grande. Olha, mais uma expressão apontando para o Apocalipse, para o momento do selamento. 144 mil, um exército grande em extremo. Então me disse, o Senhor disse a Ezequiel, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, eles dizem, a casa de Israel dizem assim, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, fomos cortados do reino de Deus. Olha a expressão que ele está usando aqui, ó, cortados. Você corta um ramo, um galho de uma árvore. Olha a expressão que ele vai usar. Veja que esse grande exército trata-se da casa de Israel, que era ossos secos, que haviam perdido a esperança. Esses ossos tipificam pessoas vivas, que estavam vivendo em pecado, vivendo sem o Espírito de Deus, vivendo sem a palavra de Deus, vivendo sem esperança. Os ossos secos não se tratam de pessoas que estão mortas, mas uma tipologia, porque o homem que vive no pecado, para Deus, é como se estivesse morto. Morto em vossos pecados, diz o apóstolo Paulo. E aqui está a beleza. Quando ele diz, são toda a casa de Israel, ele não está se referindo à nação, à etnia de Israel, dos judeus das 12 tribos, não. O termo aqui é espiritual. Aqui ele está falando de todo mundo, de gentios, de todo o povo que tem fé em Jesus Cristo. Não é obrigado a ter o sangue de Abraão nas veias, não. Israel aqui é a nova criatura espiritual. Lembre-se que isso está sendo dito em visão. E há necessidade de interpretação. Filhos de Israel, Deus pode fazer até destas pedras, até dos gentios, como diz o apóstolo Paulo, como disse o próprio Cristo. Tem muita gente lendo esse texto aqui e dizendo que isso aqui é uma profecia só para a etnia natural do povo judeu. Não é. Vamos entender isso, se é ou não? Vamos lá. Vamos para a quarta parte. A nova criatura espiritual. Porque o texto principal está dizendo que só há vida no espírito, não há vida na carne. Em momento algum a Bíblia exalta a carne de Abraão, o DNA de Abraão, não. Só a vida no espírito, não é na carne. Quarta parte, vamos lá. Portanto, o Senhor continua dizendo para Ezequiel, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Coisa linda, não é? Quando é que alguém abre um sepulcro? Ou é para fazer exumação de um cadáver, ou é para ressuscitar alguém.
Então, quando o Senhor está dizendo que vai abrir o sepulcro, ele está dizendo, eu vou ressuscitar. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, quem é o povo de Deus? É o povo de Israel? A nação de Israel é um povo espiritual. Se a nação de Israel fosse o povo de Deus, ele não teria queimado e matado muita gente lá. O condenado à morte. Condenado à morte eterna. Condenado para perder a salvação, como muitos homens de Israel o Senhor condenou. Né? Então veja que o termo aqui não se trata da nação de Israel, da etnia, do DNA, mas de todo aquele que tem a fé de Abraão. Não importa se você é um europeu, um africano, um chinês, não importa. Ok? Então, o povo de Israel aqui é outro. Vou subida, é como se ele dissesse assim, olha, você está morto em seus pecados. Quando o Espírito tocar na sua mente, você vai nascer de uma nova, como uma nova criatura. É como se você estivesse subindo da sua sepultura. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. Qual é a terra de Israel? É lá em Jerusalém, lá no Oriente Médio? Não, essa terra aqui é tipológica. A terra prometida a Israel é a Nova Jerusalém, é o local da vida eterna. E então ele diz, ó, e sabereis. Quando é que o homem vai saber realmente o que ele vai dizer aqui agora? E só aí vocês vão saber que eu sou o Senhor. Vocês vão conhecer a minha pessoa de Yahvé. Vocês vão saber quem sou eu. Quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ou seja, quando eu colocar o meu espírito dentro de você, eu vou me revelar para você. Você vai saber quem sou eu. Ele continua dizendo, ó povo meu, e porei em vós, dentro de vós, o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu o fiz, diz o Senhor. De novo ele fala duas vezes. Eu colocarei em você o meu espírito, você vai me conhecer. Eu colocarei em você o meu espírito, você vai me conhecer. Duas vezes, porque sempre acontece duas vezes. Deus colocou o seu espírito em muita gente aqui. E muita gente nasceu como nova criatura. Mas você precisa da segunda, igual Cristo, para você conhecer Deus numa amplitude maior, numa plenitude maior. Para você ter um conhecimento espiritual muito mais profundo. É por isso que nesta visão de Ezequiel 37, ele está repetindo a mesma coisa duas vezes. Pela terceira vez ele está repetindo. No livro de Romanos 8:11, Paulo explica assim, ó, e se o espírito daquele, falando do Pai, aquele ali é o Pai, daquele aqui é o Pai, se o espírito daquele, Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, em vocês, aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também vai dar vida aos corpos mortais de vocês, igual os corpos lá, a visão do vale, aqueles corpos que estavam mortos lá no vale. Por meio de quem? Do seu Espírito, que habita em vós. Ele, de novo, falando aqui também duas vezes, parece que Paulo está pegando emprestado a visão do capítulo 37, lá de Ezequiel, ou está no mesmo Espírito, mostrando que só há vida no Espírito, não há vida na carne. E é necessário que todos nós passemos por essas duas experiências, como Cristo passou pelas duas, para receber um corpo imortalizado, para viver eternamente, sendo ele a primícia dos mortos. Primeiro, ouve-se a palavra de Deus e acredita nela. Segundo, o Espírito vem sobre nós e começa a dar o entendimento desta palavra, a dar o consolo, o conforto, o refrigério, fazendo o homem crescer no conhecimento e na graça, atingindo a estatura de Cristo. Ele recebe a plenitude do Espírito, recebe a vida plena, conhece a Deus de forma plenamente. Esta é a beleza.
do que está sendo revelado aqui no livro, no capítulo 37 de Ezequiel. Quinta parte, uma unidade no Espírito, que é o que ele vai tratar aqui agora, na quinta parte do capítulo 37. E outra vez, olha que beleza, outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, ele continua sendo filho do homem, ó. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, uma vara, e escreve nele, nesse pedaço de madeira. Escreve assim, primeiro pedaço: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E tome outro pedaço de madeira e escreve nele assim agora: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Recapitulando, ele mandou que Ezequiel pegasse duas varas, dois ramos. Em um ramo ele escrevesse pela casa de Judá, povo de Israel e os seus companheiros. Pela casa de José em Efraim e os seus companheiros. Duas varas, dois ramos. Estamos falando aqui do reino dividido, as duas casas com a qual o Senhor, pelo seu Espírito, ia fazer a nova aliança no Espírito. Casa de Judá, casa de Israel. Quem era a casa de Judá? O remanescente. Quem era Efraim? As 12 tribos de Israel que estava lá em Samaria, lá no norte. Está falando de quem? Do remanescente e daquele que havia se tornado gentil. Do remanescente em Jerusalém e das 12 tribos de Israel que haviam se tornado tribos gentílicas, chamadas de samaritanos, ao ponto de o povo do judeu em Israel olhar para eles como imundos, como pessoas gentias, né? Olha o texto continuando, preste atenção a essas duas varas. Aí ele diz, ó, e ajunta um ao outro. Primeiro ponto, lá na visão inicial, o que é que se juntou? Um osso se ajuntou ao seu osso. Agora, um osso e uma vara é muito parecida. Aí ele diz assim, ó, junta um osso, uma vara ao outro, para que essas varas se unam e se tornem uma só vara na tua mão, filho do homem. Quem vai unir as duas varas é o filho do homem. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Ou seja, é necessário você interpretar isso, viu, Ezequiel? Quando o teu povo, os religiosos, começarem a perguntar pela interpretação, você vai dar. Mas isso é na próxima fase, próxima etapa. Olha que beleza aqui, ó. Assim como ele juntou os ossos, no filho do homem, ele vai juntar as varas. Como isso vai acontecer? Na obra de Cristo. Eis que virão dias, diz o apóstolo Paulo, diz o Senhor, em que como a casa de Israel, os gentios, lá no norte, e com a casa de Judá, no sul, em Jerusalém, farei uma nova aliança. E o que é a nova aliança? O Espírito Santo de Deus colocar na nossa mente, entrar em nós e nos ensinar a palavra. A lei colocará no nosso coração. Não está lá? Está aqui, ó. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis, a palavra. É por isso que Ezequiel começa. Ouvi a palavra do Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E então eu lhes serei por Deus, o que Ezequiel diz. Vocês vão saber que eu sou Deus. Só então, quando o meu Espírito estiver em vocês, vocês vão saber quem eu sou. Serei um por Deus e vocês serão o meu povo, se tiver o meu Espírito dentro de vocês. Entendeu a beleza do texto? Vamos então para a sexta parte, continuar. Uma só vara na videira.
Uma só vara. Primeiro ele anuncia que ele vai promover essa unidade entre o seu povo. E agora ele vai executar através de quem? Então, quando o povo de Ezequiel, religioso, perguntar a ele, interprete o que você está dizendo, essas duas varas, tal. Então, tu vai dizer assim, Ezequiel, para os religiosos da tua etnia. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu tomarei a vara de José, ou seja, aquela que virou gentílica, porque José sai do meio de Jacó e vai lá para o Egito, no meio dos gentios. José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Essas 2 tribos vão participar das 10 tribos lá no norte que se torna gentílicas, né? Da vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, as 10 tribos, e as ajuntarei à vara de Judá e farei delas uma só vara. E elas serão... Sabe quando isso aconteceu? Nunca. Literalmente na carne nunca aconteceu. Seu inimigo até hoje, desde que separaram. Está lá Israel brigando com o Líbano hoje, com o Hezbollah. Nunca vão se juntar mais. Mas ele está falando no âmbito espiritual. E farei uma só vara, e elas serão uma só na minha mão. Quem está dizendo é o Senhor, viu? Ele está dizendo que as varas físicas, e está na mão do Filho do Homem, mas quando ajuntá-las espiritualmente, ela está na mão de Deus o Pai, na minha mão. E as varas, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão, na mão do Filho do Homem, perante os olhos deles. A obra de Cristo, todos seriam vistos, como nós estamos vendo hoje. Está se cumprindo essa profecia. Ou o cristianismo não conseguiu juntar muita gente no mundo, de toda a etnia, judeu, africano, europeu, asiático, americano, não é? Olha que beleza. Cumprindo isso, que maravilha. E Cristo diz assim, olha, eu sou a videira, o Filho do Homem, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai, que vai ter as varas nas mãos, é o lavrador. Toda vara em mim, olha quem faz a unidade aqui, olha quem segura as 2 varas nele, que não der fruto, é tirado, o Pai atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Ezequiel de novo vai dizer, escutem a palavra de Deus. Só há uma coisa que pode unir as pessoas num só espírito, numa só fé, numa só igreja. Primeiro é a palavra. Segundo, a unção do Espírito. Por último, definitivamente, o selamento, né, com o Espírito Santo, ok? E a sétima e última parte, vamos falar agora da restauração completa e definitiva nesta visão de Ezequiel. Restauração completa e definitiva. Diz assim, o Senhor continua falando com Ezequiel e diz, Ezequiel, dize-lhes, pois, a quem? Esses 2 ramos que estão nas mãos de Ezequiel e sob o controle das mãos de Deus. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu, o Senhor Deus, tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, olha lá, os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, ou à terra que Deus preparou para eles. E deles farei uma nação só na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, um rei só. Na visão de Daniel, não haverá um império na terra jamais até que Cristo volte. Nunca mais haverá um reino terreno. Então esse reino só se refere ao reino de Cristo. O reino da pedra de Cristo. Estamos falando aqui da volta de Cristo, do estabelecimento do reino eterno de Deus. Isso não acontece antes. E então essa terra não é a terra daqui. Se tem judeu dizendo que essa profecia vai se cumprir aqui nesta terra,
é porque nem aceita Cristo e nem entendeu a profecia. Farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Até hoje tem lá duas nações. Nunca mais, para o futuro, nunca haverá um futuro lá na frente em que eles se dividirão novamente em dois reinos. Porque será para sempre um reino só. Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo espírito. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos antigos, nem com as suas abominações antigas, nem com as suas transgressões que estavam acostumados a fazer quando estava morto, quando era osso seco. E os livrarei de todas as suas habitações, o vale da sombra da morte, em que pecaram, e então eu os purificarei. Assim eles serão meu povo. Só aí é que ele se torna meu povo. E é neste momento em que eu serei o seu Deus. E meu servo Davi, olha que tipologia, Davi está morto. E meu servo Davi será rei sobre ele, uma tipologia de Cristo. E todos eles terão um só pastor. Quem é um só pastor? Jesus. E andarão nos meus juízos e guardarão meus estatutos e observarão. Não tem mais, olha só, não haverá mais transgressão. E então eles habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. A promessa da terra a Jacó. A promessa às 12 tribos, a Canaã, não a terrestre, mas aquela que vai ser providenciada por Deus dos céus. A que eu dei a Jacó, em que habitam vossos pais, e vocês habitarão nela, e eles e seus filhos, e os seus filhos dos seus filhos, para sempre habitarão ali. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Duas vezes, Davi. Davi não é príncipe, Davi é rei. Quando ele fala de príncipe, está falando do filho. Está falando de Jesus Cristo, o príncipe herdeiro, que se tornará rei. E farei com eles uma aliança de paz, a nova aliança. E será uma aliança perpétua, que é uma aliança no espírito. Não é uma aliança em pedras, mas no espírito, na mente. E os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário. Que coisa linda. Escuta isso aqui, duas vezes. Olha o que ele vai dizer duas vezes aqui, ó. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. No meio deles aqui, você pode entender que é você aqui, está aqui, o outro está ali, o outro acolá, o outro acolá, o outro acolá. 5 irmãos espalhados. Ele veio construir um santuário aqui no meio. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz no meio dele, está dizendo aqui, ó. No meio, no centro da mente deles, no núcleo da consciência deles, na razão deles. Olha, veja se eu estou falando besteira. Preste atenção no texto. No meio deles para sempre. Não é um santuário aqui na terra. Porque todo aqui na terra não vai ficar pedra sobre pedra. Olha do que ele está falando aqui. E o meu tabernáculo estará com eles. Está lá no meio deles e com é do lado, com eles. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 4ª vez que ele diz isso. E os gentios saberão que eu sou o Senhor. Se os gentios sabem, quer dizer que eles não são mais gentios, são agora o quê? Filhos de Deus. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Sabe quando isso acontecerá? Aqui, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele Deus habitará e para sempre, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus será o seu Deus. Aqui está o cumprimento. Aqui é a vida eterna. Aqui é a nova terra e o novo céu, quando Deus transferirá o trono do centro do universo para aqui na terra morar com os homens. Na nova terra, diz aqui, ainda no Apocalipse 21, versículo 23, no mesmo capítulo aqui, João diz: na nova terra eu não vi templo físico, de pedra, de ouro, de diamante, de marfim, não vi.
porque lá só terá 2 templos, Deus e o Cordeiro. Nós frequentaremos o entendimento de Deus. Nós frequentaremos a mente de Cristo, entender o que Ele está querendo dizer para mim, até no silêncio. Isso é Deus ser o meu templo. Isso é Jesus ser o meu templo. E eu ser o templo de Deus, quando o Espírito dele testifica com o meu Espírito. É dessa linguagem riquíssima que o texto de Ezequiel está falando, que o texto do Apocalipse está falando, a mesma linguagem espiritual. Portanto, concluo dizendo, a profecia do Vale dos Ossos Secos é uma profecia para o tempo do fim, quando o Espírito do Senhor será derramado em forma de chuva serôdia sobre toda a carne, a fim de ajuntar todos os filhos do Israel espiritual, espalhado por todas as nações, em torno de Jesus Cristo, filho de Davi, o príncipe de Deus, o filho do homem. Os mortos no pecado serão vivificados pela presença do Espírito de Deus neles. Ezequiel recebeu uma visão de uma das mais belas promessas dadas há 500 e poucos anos antes de Cristo, mostrando o futuro espiritual inteiro de como Deus iria redimir aqueles que têm fé e que aceitaria Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Que o Senhor possa colocar em cada um de nós o seu Espírito, que nós possamos primeiramente ouvir e acreditar nesta palavra, e esta palavra possa nos transformar com o auxílio da inspiração do Espírito de Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém.